E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho. Veja as decisões e novidades do TRT de Minas. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Bom relacionamento no trabalho é fundamental. Veja bons e maus exemplos de convivência diária no mercado de trabalho. TRT Mineiro lança um programa para avaliar a qualidade de vida de servidores e magistrados no trabalho. E ainda, funcionária estava sendo vigiada por uma câmera dentro do banheiro. Pode isso? Ela ganhou uma indenização por danos morais. E para descontrair um pouquinho no quadro Nas Horas Vagas, uma juíza contadora de histórias. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo, vem comigo. Aposentar nem sempre é uma decisão fácil. Por isso mesmo, servidores do TRT que se preparam para a aposentadoria contam agora com um programa de suporte para que essa mudança seja tranquila, positiva. A população do Brasil está envelhecendo, mas enquanto são jovens, as pessoas não pensam que vai chegar o tempo da aposentadoria. Tá longe. Longe. Nem pensa agora não. Tem que trabalhar demais ainda. Não pretendo aposentar de acordo com o que é padrão aposentar. Eu pretendo continuar a vida ativa, trabalhando mesmo, até quando eu puder. O Brasil já tem cerca de 20 milhões de aposentados, mas muitos brasileiros que se aposentam ainda têm capacidade de trabalhar por mais 5 ou 7 anos, conforme dados do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. No TRT de Minas Gerais, muita gente já está chegando próximo à aposentadoria. Até 2014, cerca de 300 servidores já terão direito a se aposentar. E para auxiliá-los nesta mudança, foi criado há 10 anos o Programa de Preparação para a Aposentadoria, coordenado pela Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal. É um espaço que foi criado na instituição para que os servidores pudessem, nesse momento de mudança, estarem refletindo e fazendo uma escolha mais consciente, não apenas com foco da perda financeira. Porque o que acontece é que nós aposentamos do cargo e não da vida. Então, a proposta é justamente que haja um tempo para que eles possam planejar essa mudança. Depois de passar pela reflexão, os servidores começam a ver esta fase com mais tranquilidade e com novas expectativas. A aposentadoria é um novo ciclo de vida, igualmente importante como ciclo produtivo. Mas, para tanto, a gente precisa se preparar, a gente precisa planejar, quer seja do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, pessoal e financeiro também. Você tem que correr atrás dos objetivos, né, que se tem lá fora, né? Eu vou cantar muito, estudar música, eu vou ter tempo para me valorizar mais. É uma estrada nova que se abre. Então, foi muito importante para nós todas as palestras e tudo que nós aprendemos e a convivência aqui. A nós, muita coragem e força para começar de novo. Você se dá bem com o seu colega de trabalho? Pensei. Em um ambiente profissional, uma boa relação com as pessoas pode fazer bem não só para a sua atividade do dia a dia, mas também para o crescimento pessoal. Sabia que se relacionar bem com o outro pode fazer bem também para a sua saúde? Morgana é vendedora. Se relacionar com as pessoas é essencial para que ela faça bons negócios. Muitas vezes no bate-papo com o cliente, eu descubro coisas, né, que eles não estavam sabendo me explicar. Aí eu ajudo ele, né, e atendo as necessidades dele. Para um médico, então, um bom relacionamento com o paciente pode até ajudar no tratamento. O paciente tem que ter confiança no médico. Ele tem que ter certeza que o tratamento está sendo adequado. Ele tem que ser bem tratado.
E se ele gostar do médico, sentir empatia, sentir simpatia, se o médico for acolhedor, for carinhoso, o paciente vai acreditar mais no tratamento e sem dúvida que isso vai contribuir muito para a melhora do paciente. É muito bom quando as pessoas se dão bem, mas como fica no ambiente de trabalho quando as pessoas não conseguem se relacionar direito? A desembargadora do TRT Minas explica um caso que retrata a dificuldade de relacionamento no trabalho. Uma comerciária que na loja onde ela trabalhava, a supervisora da loja recomendou aos colegas de trabalho que não conversassem mais com ela, que não saíssem com ela pelo shopping para tomar lanche, essas coisas. E, em face disso, ela ficou acuada e pediu demissão. A magistrada explica por que a 5ª turma decidiu atender o pedido da trabalhadora neste caso. Uma das questões do processo dela, da reclamação trabalhista dela, é justamente para converter esse pedido de demissão em dispensa sem justa causa, porque ela, na verdade, pediu demissão porque ficou insuportável o ambiente de trabalho dela lá, em face de não poder mais se relacionar com os colegas de trabalho. Na contramão do caso apresentado, o mercado de trabalho coleciona muitas histórias de bom relacionamento no ambiente de trabalho. E acredite, às vezes até a simples mudança do espaço físico pode incentivar o contato sadio entre os colegas. Esta empresa tem 2.500 funcionários e todos os setores estão interligados. Aqui o setor de faturamento, aqui o de conciliação. Todos conversam entre si. E o detalhe, quando há uma reunião, precisa de uma sala fechada, aí tem aquele espaço ali, com um vidro transparente. Ou seja, nesta empresa, todo mundo se vê. E com essa experiência, passam a se conhecer melhor. Alexandre e Aristeia, de setores diferentes, passaram de bons colegas de trabalho a grandes amigos. Quando conhecemos pessoalmente, ficou junto, primeira coisa que eu fiz, vamos almoçar junto? Interessante, porque foi a primeira oportunidade que tivemos, o que foi proporcionado quando estivemos juntos no mesmo ambiente de trabalho. Então foi muito bom. Essa aproximação entre as áreas contribuiu para o resultado final do nosso trabalho. Campanhas para incentivar um bom relacionamento, um espaço de convívio aconchegante na hora do lanche. Práticas que melhoram a prestação de serviço e o desempenho da empresa. Relacionamento é tudo, principalmente numa empresa da área de serviços, né? Se você tem bom relacionamento entre os colaboradores da empresa, você tem aí, né, esse reflexo quando você vai prestar serviço. É tudo isso. Mas pensando bem, um bom relacionamento no trabalho também é uma ótima receita para a saúde. É fundamental o prazer no trabalho. O prazer é a diferença entre a saúde e a doença no trabalho. O TRT de Minas continua avançando na implantação do PJE-JT. 2 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte já estão em pleno funcionamento com o novo sistema. Roda aí! As varas do trabalho de Ribeirão das Neves e Sabará receberam o PJE-JT, Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Em Ribeirão das Neves, a primeira ação foi ajuizada pelo advogado Álvaro Lopes, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Outra vara que recebeu o novo sistema foi a de Sabará. A primeira ação foi ajuizada pelo advogado Tiago Felipe Cota Araújo, em cerca de 20 segundos. A presidente do TRT Minas, desembargadora Deoclécia Morelli Dias, esteve presente nas solenidades. Ela lembrou que o futuro se torna presente com a implantação do processo judicial eletrônico e disse que o sistema permite ao Poder Judiciário ter pleno controle e autonomia sobre o fluxo processual. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco tem notícias jurídicas na TV e ainda uma entrevista com uma juíza do trabalho que também é contadora de histórias. É muito legal. Não saia daí, nós voltamos em instantes.
Estamos de volta com o TRT das Gerais e vamos direto às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Você sabe o que é e quais são os direitos de uma mãe social? É um contrato de trabalho especial criado por lei em que a empregada assume uma casa-lar onde deverá cuidar de um número máximo de 10 crianças. A mãe social não tem direito, por exemplo, a horas extras, mas apenas ao repouso semanal remunerado de 24 horas. Mas no caso analisado pela 6ª turma do TRT de Minas, o desembargador Anemar Pereira Amaral constatou que a mãe social exercia outras funções. Testemunhas confirmaram que ela chegou a cuidar de 45 menores na casa. Por isso, a turma entendeu que o contrato especial foi descaracterizado e confirmou a condenação de uma associação de Ribeirão das Neves a pagar horas extras à trabalhadora. Uma trabalhadora foi chamada de velha pela administradora geral do hospital onde trabalhava e a turma recursal de Juiz de Fora manteve a sentença que condenou o empregador a pagar a ela indenização por danos morais no valor de R$3.000. O fato foi presenciado por uma testemunha que disse ter visto quando a chefe chamou a trabalhadora de velha, maluca e retardada e disse ainda que ela deveria dar sua vaga para pessoas mais jovens. Para o relator do recurso, o desembargador Luiz Antônio de Paula Ienaco, a empregada foi desrespeitada como profissional e como pessoa, caracterizando o dano moral. Ele destacou que o empregador é responsável pelos atos praticados por seus empregados. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Na sociedade descrita por George Orwell no livro 1984, todas as pessoas estão sob constante vigilância das autoridades, sendo, portanto, constantemente lembradas pela famosa frase: "O grande irmão está te observando". Essa teoria virou até nome de um famoso reality show que todo mundo conhece, né? E não é preciso tentar ganhar R$1 milhão para estar no mundo moderno, né? Sobre olhares desconhecidos. Confira nesse VT. As câmeras estão por toda parte. Basta sair de casa para ser filmado. Nas ruas, nas portarias e até mesmo nos locais de trabalho. O objetivo principal delas é dar mais segurança. Mas em alguns casos, elas são utilizadas para fazer flagrantes. Nesta casa, por exemplo, os pais colocaram a câmera na sala e conseguiram provar que a babá agredia o bebê. Nem sempre as câmeras são utilizadas com boas intenções, como aconteceu com uma doméstica em Belo Horizonte. A doméstica usava sempre o banheiro de serviço. Um dia, o patrão pediu para ela usar o social, mas ao entrar, a empregada percebeu um objeto estranho no local. Era uma caneta espiã, pronta para gravar a intimidade da trabalhadora. A caneta é capaz de registrar qualquer tipo de imagem e até mesmo de som. O objeto é tão discreto que quase ninguém o percebe. Nas ruas da capital mineira, ninguém viu que estava sendo gravado por ela. Você está sendo filmada agora? Sim. Por vocês. Imagina que você está sendo filmada por essa câmera? Não. Eu imaginei, só via grande, jamais imaginei uma pequenininha assim. A empregada doméstica entrou com uma ação na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Segundo o relator do processo, os patrões não conseguiram explicar por que colocaram a câmera no banheiro. O objetivo não se sabe, não ficou provado no processo, mas qualquer que fosse era indevido, porque colocar caneta espiã em qualquer lugar já é um abuso. Colocar então dentro de um banheiro onde a pessoa vai se despir, para expor sua nudez indevidamente, né? E especialmente sem saber que estava sendo gravado. A empregada ganhou uma indenização de R$5.000 por danos morais. O empregador deve pagar por isso ou se eximir de invadir uma esfera que
está fora do contexto trabalhista, até porque já entra no contexto do direito civil, que são direitos que não foram negociados quando da contratação. O TRT de Minas está implementando um programa de qualidade de vida no trabalho. É o IAQVT, Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho. O projeto se inicia com uma fase de diagnóstico da situação, por meio de uma pesquisa que deve contar com a participação de todos que trabalham no tribunal, inclusive terceirizados. Já que esse trabalho começa com uma pesquisa, que tal começarmos também a nossa matéria com uma pergunta? Para você, qual é o ambiente de trabalho ideal? Qualidade de vida no trabalho é você encontrar um equilíbrio, viver num ambiente de respeito, de colaboração, de prazeroso mesmo, né? É você ter condições necessárias, né? Você desenvolver, né, o seu trabalho dentro daquele ambiente. Para mim, como qualidade de vida, eu entendo que seria o melhor tempo para a gente se conviver com os colegas, melhor local para a gente possa trabalhar, onde a gente possa ter não só pensar na parte do trabalho, mas sim como pessoa. Com o objetivo de atender a demandas como essas, o TRT Minas desenvolveu um projeto em prol da qualidade de vida no trabalho. As ações vão desde o levantamento da estrutura física do tribunal, passando pela análise ergonômica, até a avaliação dos resultados de uma pesquisa feita com magistrados e servidores. A nossa preocupação é que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida, a saúde, principalmente as pessoas não adoeçam com o seu trabalho. A esperança da gente é que as pessoas sejam sinceras, que grande número de pessoas participem dessa pesquisa, porque através dela que a gente vai colher dados para mostrar para a administração qual que é a percepção das pessoas e, através disso, propor ações. O professor da UNB, Mário César Ferreira, responsável pela implementação do programa, apresentou à administração do TRT Minas os detalhes da iniciativa. Nós vamos iniciar por uma etapa de sensibilização dos participantes, explicitando as características do projeto, os objetivos, os produtos. Os servidores também tiveram a oportunidade de conhecer o projeto. A opinião de magistrados e servidores é o primeiro passo para o início do levantamento. Será feita uma pesquisa para saber o que eles pensam sobre a estrutura e o clima de trabalho no tribunal. O juiz tem uma vida atarefada, todo mundo sabe disso. São processos e mais processos e quilos de processos. Quando não está trabalhando, uma juíza do TRT de Minas se dedica a contar histórias. O papo com ela está bem legal e vale a pena conferir. Roda! Olá, tudo bem? O Nas Horas Vagas de hoje é com a doutora Denísia Braga. Ela ingressou na Justiça do Trabalho como servidora em 1993. Em 1994, foi aprovada no concurso público para a magistratura. Atuou em diversas cidades do estado, inclusive em Belo Horizonte. Mas hoje ela está aqui para nos contar uma história, ou melhor, várias histórias. Há 9 anos, ela entrou na arte de contar histórias. Ao participar da oficina de contação, fez diversos outros cursos na área e participou de várias apresentações como contadora de histórias. E é essa experiência que ela divide agora com a gente. Doutora Denísia, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que nasceu essa coisa da história? Em 2002, de repente, um curso, se apaixonou? Exatamente. Assim, ó, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho antes, porque eu acho que a contação de história começou antes na minha vida. Lá na infância, no grupo escolar, que antigamente era grupo escolar, eu participava de auditórios, tinha auditórios, eu declamava poesia, eu lia sempre algum texto, fazíamos teatro e eu gostava muito de estar fazendo teatro. E eu falava que queria ser atriz. E aí fui sempre com aquilo na minha cabeça, você é atriz, você é atriz. Cheguei até a fazer uns 2 cursos de teatro, bem curto. E até eu fui também, comecei a ler umas histórias, olhar a contação de histórias. E aí eu fui percebendo assim, será que é atriz mesmo teatro? Eu acho que não é teatro. E então, em 2002,
eu estava em Belo Horizonte trabalhando, uma colega e amiga, Luciana Viotti, me enviou um texto com a programação do projeto Veredas, e dentre os cursos lá estava Nem Tudo Era Uma Vez. Eu bati o olho e falei assim, é esse curso que eu quero fazer. E aí começou a contação de história na minha vida. É mais ficção ou existe realidade numa contação de história, doutora? Eu diria que tem as duas coisas. Tem a ficção e tem a realidade. Porque assim, tem a ficção quando você está ali no imaginário, viajando com a história. Tem que ter a ficção, né? Tem que ter, como eu vou falar assim, a mágica da história, o encantamento. Mas a realidade, eu acho que tem a realidade a partir do momento que você está passando algo para as pessoas, algo bom. Na maioria das histórias, a gente tem histórias belíssimas daqui, de fora, principalmente da África. Eu gosto muito dos contos africanos, que eu vou contar um conto africano. Legal. E passa, então tem muita, sabe assim, tem muita coisa que te traz para a realidade. Vamos para a história? Vamos. Humilhação da hipopótamo. Antigamente, muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. Ela tinha um pelo macio e brilhante e lindos cílios sedosos. As orelhas eram longas e esguias. A cauda, que ela adorava ficar abanando bem alto pelo ar, era mais peluda, espessa e majestosa que jamais haviam visto. E naqueles velhos tempos, a hipopótama não vivia nas águas escuras como hoje. Ficava pela terra para que todos os outros animais pudessem admirar a sua beleza. Adorava sentar-se à beira do rio, ficar abanando a exuberante cauda e olhando o próprio reflexo na água. Ai, ai, como sou linda! Que pelo sedoso, que orelhas admiráveis e que cauda magnífica! Sou de longe o mais esplêndido animal de toda a selva. Um dia, porém, aconteceu um terrível incêndio na mata. Os ventos quentes espalharam rapidamente as chamas em todas as direções e todos os animais correram para o rio, onde a beldade enamorava-se da própria imagem. Os elefantes correram, ribombando, sacudindo as trombas desesperadamente. As girafas galoparam ligeiras, esticando ainda mais os pescoços para ver as chamas que se aproximavam por trás. Os leões vieram zunindo, rugindo alarmados. Mas a hipopótama nem se dava conta do que estava acontecendo. Achava que tudo aquilo era por causa dela. Ai, ai, como chegam ávidos para me admirarem. Mais feliz do que nunca, olhou demoradamente para o próprio reflexo na água, sem nem reparar nas chamas enfurecidas que chegavam cada vez mais perto. Ai, tomara que notem os meus longos cílios sedosos. Bem nesse instante, uma fagulha atingiu a longa e espessa cauda que ela abanava tão orgulhosa. Socorro, socorro, socorro! Meu lindo pelo tão macio e brilhante vai pegar fogo! E pegou mesmo. Ela gritou, rodopiou, pulou, mas não adiantou nada. Só então ela fez a única coisa que podia para salvar a vida. Pulou depressa para dentro do rio e ficou lá no fundo, segurando a respiração o máximo que aguentou. Quando finalmente subiu à tona, o fogo já tinha se acabado depois de ter queimado tudo. A hipopótama saiu da água e sentou-se à beira do rio. Oh, como foi horrível! Estou encharcada até os ossos. Meu lindo pelo está todo coberto de lama. Devo estar com uma aparência deplorável. Curvou-se para conferir. Mas quem era aquela horrenda criatura careca, toda enrugada, olhando para ela? O susto foi tão grande que engasgou. O lindo pelo brilhante tinha sido todo queimado. Os longos cílios sedosos chamuscaram até a raiz, deixando à mostra 2 olhões esbugalhados. As orelhas, longas e esguias,
se enrugaram tanto, mas tanto, que viraram 2 toquinhos feiosos. E o pior de tudo, a sua cauda, exuberante, magnífica, tinha simplesmente desaparecido. Pobrezinha da hipopótama, ficou tão humilhada que correu depressa para dentro do rio, escondendo-se dos outros animais. E até hoje vive dentro d'água, deixando somente os olhos e o nariz para fora. E só sai à noite, quando ninguém pode vê-la. Parabéns, doutora. Parabéns. Como que prende, né? Como que o contador de história tem essa coisa? Você que ficou assistindo aí, a gente presta atenção do grito, assim, você entra lá dentro da história, não é mesmo? É impressionante. Gostoso. Eu vi que viajei. Muito legal. Eu acho que você que está em casa deve ter percebido o que eu percebi aqui acompanhando, ou seja, você entra na história mesmo. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente mostrou um pouquinho do que é o trabalho da doutora Denísia fora da Justiça do Trabalho, ou seja, e acaba levando um pouco da contação de história também para a magistratura, da magistratura para a contação de histórias, e por aí vai seguindo, não é mesmo? Isso aí. Obrigada a vocês pela oportunidade, gostei muito de participar do programa. Contar história é sempre bom. Depois a gente, quem sabe, a gente não faz um outro programa com uma outra história. Fica okay. um convite aí para um próximo programa. Só contar história, outro. Denísia, obrigado, viu? Nada. Comecei com a doutora Denísia Braga, contou histórias aqui, é contadora de história. Um abraço, até o próximo programa. Valeu! O TRT das Gerais fica por aqui. Você pode acompanhar a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também nas redes sociais, no YouTube, Facebook e no Twitter. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchauzinho, até mais.